Bom dia. É, Essa audiência se refere à ação penal 1055, em que figura como denunciado o senhor Clériston Pereira da Cunha. O senhor Clériston está conosco? Aqui na sala? Eu só vou tirar um dos meus. Ah, tá, ok. Tem uma aqui já. Ah, tem dois, certo. Ela já saiu, ela sabe da cor. Você já começou isso aí, né? Pronto. Ok. Senhor Clériston, o senhor me escuta? Sim, senhora. Escuta, né? Perfeito. A sua defesa está pelo doutor Bruno Azevedo. Confere, doutor Bruno. Perfeito, isso. Temos conosco aqui, representando a Procuradoria-Geral da República, o doutor Luiz Fernando Guimarães. Confere? Isso, Excelência, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Vamos lá, então. Doutor Bruno, eu verifico que há algumas testemunhas arroladas aqui na defesa. São Certo. testemunhas abonatórias. Sim, sim. As testemunhas abonatórias, elas não serão ouvidas em audiência. Já foi proferido um despacho pelo ministro relator, determinando que, quanto às declarações das abonatórias, que sejam juntadas nos autos, né, em formato de arquivo, né, de declarações escritas e transformadas num arquivo para que sejam colacionadas aos autos, certo? Perfeito. Excelência, só uma dúvida. Então, seria, no caso, tem que reduzir a termo, né? O testemunho delas. Exatamente. Reduzir a termo e anexar os autos, ok? Perfeito, então. Certo. Aí o senhor já providencia isso nos dias seguintes, se possível hoje ou amanhã, para poder já ficar constando dos autos, tá bom? Excelência, eu encaro elas como testemunhas abonatórias, até porque são realmente pessoas que estão ali no dia a dia do acusado. Elas não, acho que não, acredito que não vão ter um peso do dia do fato em si, mas Perfeito, sobre a idoneidade dele, tá bom? perfeito, tá bom. Então aí o senhor providencia é, a, a transformação, né, dessas declarações numa versão por escrito, reduzida a termo, e aí o senhor faz a juntada aos autos, tá bom? Tranquilo. Vamos então ao interrogatório do acusado, do senhor Clériston Pereira da Cunha. Senhor Clériston, bom dia, tudo bem? Bem, sim. Nós vamos aqui realizar o seu interrogatório. Eu vou fazer aqui uma breve explicação de como é que funciona o interrogatório. Se o senhor tiver qualquer dúvida, o senhor me pergunta. O interrogatório ele é dividido em duas etapas. Num primeiro momento, eu vou fazer perguntas ao senhor sobre o senhor, os seus dados pessoais, a sua família, a sua vida, o seu trabalho. E neste primeiro momento, o senhor é obrigado a me responder tudo o que eu lhe perguntar, certo? Num segundo momento, eu vou fazer perguntas ao senhor sobre as acusações que existem aqui nesse processo. Nós estamos aqui hoje porque existe uma ação penal que tramita contra o senhor, justamente a ação penal 1055. Nessa ação penal, é dito pelo Ministério Público que o senhor teria praticado os crimes previstos no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, 359L, 359M, também do Código Penal, crime do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3, 4, também do Código Penal, e ainda o crime do artigo 62, inciso 1, da Lei 9605 de 1998. Então, como eu já havia falado, na segunda etapa do interrogatório, eu vou fazer perguntas ao senhor sobre essas acusações, sobre os fatos relacionados a essas acusações, que, inclusive, né, estão postos no contexto do 8 de janeiro. E aí eu lhe digo que, nessa segunda etapa do interrogatório, o senhor não é obrigado a me responder nada do que eu perguntar. Isso fica a critério do senhor. O senhor pode responder uma pergunta, duas, três, todas, nenhuma. Isso fica a critério do senhor e também leva em consideração as orientações que o doutor Bruno, que a sua defesa deve ter passado ao senhor, né? Também já pergunto aqui se houve a oportunidade de a defesa, na verdade, confirmo, né? Se a defesa teve a oportunidade de conversar reservadamente, né, com o senhor Clériston, acredito que sim, né? Antes de iniciarmos aqui, sim? Pois Perfeito. bem, senhor Clériston, vamos começar. Eu peço que o senhor fale o seu nome completo e a sua data de nascimento.
Wellington Pereira da Cunha, 17/7/1977. Certo. O senhor mora onde? Eu moro na Vicente Pires. Em Vicente Pires, aqui no DF, certo. E o Sim, senhor é senhora. nascido onde? Nasci no Distrito do Ramalho, município de Feira da Mata, Bahia. Ah, o senhor é nascido na Bahia, certo. E o senhor veio para cá, para o DF, há quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos, certo. 25 anos. Desde É, 1996. certo. O senhor trabalha Sim, senhora. com o quê? Eu sou comerciante, uma distribuidora de bebidas. Certo. O senhor estuda, estudou? Estudei pouco. Estudou até que série, mais ou menos? Eu fiz o primeiro grau completo. Primeiro grau completo, certo. O senhor é casado, solteiro, convive com alguém? Sou casado. No Convivo com a papel, minha esposa. Sim, senhora. certo. E o senhor tem filhos? Tenho 2 filhas. Qual a idade delas? Ana Luísa tem 19 e a Késia tem 21. Certo. Elas moram com o senhor? Sim, senhora. Moram, né? Alguma delas tem algum tipo de deficiência ou necessidade especial? Não, senhora. Não, né? O senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Não, senhora. Certo. A partir de agora, seu Clériston, eu vou começar a fazer perguntas sobre as acusações que existem aqui nesse processo contra o senhor, e eu lembro que a partir desse momento o senhor não é obrigado a responder nada do que eu vou lhe perguntar. A única coisa que eu peço ao senhor é que, se o senhor for ficar em silêncio, o que é um direito seu, só que o senhor diga, eu vou ficar em silêncio, porque eu tenho uma série de perguntas aqui, eu preciso fazer as perguntas, elas vão ficar registradas, e aí, se o senhor não for responder, o senhor só diz, não vou responder, ou vou ficar em silêncio, e aí a gente vai seguindo, tá bom? Sim, senhora. Eu começo perguntando se essa acusação que existe aqui nesse processo, né, daqueles crimes que eu falei lá no início para o senhor, se essa acusação da prática desses crimes, se ela é verdadeira. Eu quis ficar em silêncio, senhora. Perfeito. Onde é que o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Também prefiro ficar em silêncio. Ok. Como e com quem o senhor planejou vir aqui para Brasília, para a Praça dos Três Poderes? Prefiro ficar em silêncio. Como pagou ou financiou o transporte? O senhor recebeu alguma ajuda financeira? De quem? Prefiro ficar em silêncio. O senhor levava com o senhor algum tipo de arma, ou arma branca, ou instrumento pérfuro-cortante, ou substância inflamável? Prefiro ficar em silêncio. O senhor passou por alguma espécie de revista policial? Prefiro ficar em silêncio. O senhor se recorda se no trajeto de onde o senhor tenha saído até a Praça dos Três Poderes, se o senhor avistou em algum momento bloqueio policial e qual era a postura da PM e dos membros de força de segurança? Prefiro ficar em silêncio. O senhor sabe dizer como foi que as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? Caso tenha havido, quem liberou? Prefiro ficar em silêncio. O senhor praticou algum ato de violência contra policiais ou contra membros da equipe de segurança? Prefiro ficar em silêncio. Ao invadir o prédio do Senado, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Prefiro ficar em silêncio. O senhor pretendia, com a invasão, auxiliar a depor o governo? Prefiro ficar em silêncio. O senhor pretendia, com a invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? Prefiro ficar em silêncio. O senhor, em algum momento, recebeu algum auxílio para participar de tudo isso? Prefiro ficar em silêncio. Quem o senhor apoiava ao participar da invasão? Prefiro ficar em silêncio. Qual o motivo da depredação das instalações dos prédios públicos? O senhor danificou algum bem? Prefiro ficar em silêncio. O senhor estava em algum momento com o rosto encoberto ou fez uso de máscara? Por qual razão? Prefiro ficar em silêncio. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Prefiro ficar em silêncio. Isso colaborou para a sua vinda a Brasília e pela participação na marcha até a Praça dos Três Poderes? Prefiro ficar em silêncio. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Prefiro ficar em silêncio. Última pergunta. Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, você teria vindo a Brasília e à Praça dos Três Poderes? Prefiro ficar em silêncio. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, caso queira realizar alguma indagação. Doutor Luiz Fernando. Obrigado, Excelência. Mas considerando aqui
uso do silêncio pelo denunciado, eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Muito obrigado, Clécio. Perfeitamente. Então, a palavra está com a defesa, doutor Bruno. Opa, bom dia, obrigado, Excelência. Excelência, só fazendo uma pontuação importante, como a orientação ao cliente se dá previamente, acaba que a gente não sabe como a audiência vai ser conduzida, isso acaba sendo um pouco lógico, porém tem muitas perguntas semelhantes às proferidas pela sua parte, e a gente vai Não tem poder estar, problema. né? Perfeito. Tudo bem, doutor Bruno, fica à vontade. Tranquilo. Clériston, me escuta, tranquilo? Escuto, sim, senhor, doutor. Então, vou prosseguir com algumas perguntas, algumas bem semelhantes à que a Excelência fez. Então, assim, pode se sentir abertamente para responder, tá bom? Sim, senhor. Clariston, no dia 8/1/2023, antes dos atos antidemocráticos, o que você fazia? O que você se encontrava fazendo antes dos atos, naquele dia? Estava trabalhando no meu comércio com a minha esposa. Perfeito. Sabendo que você trabalhava nesse momento, né, previamente às manifestações, como você ficou sabendo das manifestações? Através da mídia, da televisão. Certo, perfeito, Clériston. Terceira pergunta, o senhor sabia previamente que naquele dia específico iria haver uma manifestação violenta ou que desrespeitasse a lei? Doutor, repete de novo a pergunta que cortou aqui. Cortou? Eu vou repetir novamente. O senhor sabia previamente que naquele dia específico iria haver uma manifestação violenta ou que desrespeitasse a lei? De maneira alguma, se eu soubesse, doutor, jamais teria ido. De maneira alguma. Perfeito. Mais uma pergunta. O senhor pertence a algum grupo ou alguma associação que tenha o intuito de fazer manifestações aí pelo país? De maneira nenhuma. Não pertence a grupo nenhum. Após saber da possível manifestação, ao dirigir-se para a esplanada, você pretendia manifestar-se pacificamente? Sim, como eu sempre fiz, né? A gente ia pacificamente, inclusive as minhas filhas, era tranquilo. Eu pensava que seria da mesma forma, né? Se eu soubesse que fosse violento, eu não teria ido. Sim, perfeito, Clarice. Mais algumas perguntinhas aqui, tá bom? Você levou algum objeto para a manifestação capaz de ferir ou causar algum dano, como machadinhas, paus, facas, canivetes, cordas ou algum objeto inflamável? De maneira alguma. Nada, nada que ferisse alguém, nada que desrespeitasse a Constituição nossa. De maneira alguma. Pelo contrário, eu sou da paz, né? Eu prego a paz, eu sempre prego amor, jamais que eu faria esse tipo de coisa, levasse alguma coisa que ferisse alguém. Perfeito. O senhor possui em casa ou alguma arma de fogo registrada? O senhor possui alguma arma de fogo? Doutor, repete de novo a pergunta que cortou novamente. Tranquilo, eu vou repetir. O senhor possui em casa ou algum tipo de arma de fogo registrada? Arma de fogo? Você tem arma de fogo? Não, senhor. Não, senhor. Não, não tenho arma nenhuma. Perfeito. Clariston, ao adentrar os prédios do Congresso ali, né? Você participou de algum dano, de algum ato de dano, ou apenas caminhou pacificamente? Caminhei pacificamente e só orando mesmo. A única coisa que a gente fazia era orar pelo nosso país. Certo, certo. Você já acampou ou dormiu nas proximidades do QG? De maneira alguma. Eu moro aqui em Brasília, né? Então, as poucas vezes que eu fui e voltava para minha casa. De maneira prévia, né? Entendi. É... Clariston, no dia 8/1, você levou alguma coisa lá para a manifestação no intuito de permanecer, tipo como se fosse um colchão, uma barraca, ou algo para ficar mais dias? Nada, doutor. Como eu tenho um problema de saúde, nem mesmo meus remédios eu levei. Se eu tivesse o intuito de ficar acampar lá, eu fui para a manifestação, eu fui para voltar imediato. Eu pensei que voltaria rápido. Só isso. Entendi, entendi. Seguindo aqui, Clariston,
Outra pergunta importante, você já ajudou algum outro manifestante que estava acampado no QG, dando alimento, água, dinheiro ou qualquer outra coisa? Você já deu alguma assistência financeira? De maneira alguma, né? Nem mesmo para mim, né? Porque eu já saía de casa, eu já saía satisfeito, né? Almoçava, né? Já Aham. saía e voltava imediato e aí já está em casa, não, nadinha disso. E a única Muito. coisa que eu fazia era comprar uma água para mim me hidratar mesmo, normal. Aham. Entendi, perfeito. Próxima pergunta. Clériston, você já recebeu alguma ajuda financeira ou de qualquer espécie de alguém para ir nas manifestações de pessoas de Brasília ou de outro estado? Você já recebeu algum auxílio financeiro? De maneira alguma. Nem conhecia ninguém de outro estado, né? Não conheço, né, pessoas aqui. Conheci agora aqui preso, mas não conhecia, não recebi nada de ninguém. Perfeito. Clériston, no dia 8/1, né? Ao saber pela mídia ali, assistindo as TVs, nos noticiantes, sabendo da manifestação, como que você se deslocou para o local, até o local? Como que você se deslocou? Pedi à minha esposa, né? Como já estava finalizando, né? O dia, eu Aham. estava mais tranquilo no comércio, eu pedi para ela me dar essa carona. Aí ela me deixou até lá. Só isso. Ao te deixar lá, ela retornou para casa? Voltou para o comércio. Entendi. Perfeito. É, Outra pergunta. Em algum momento no dia, você entrou em confronto com a polícia? Você chegou a agredir algum policial, entrou em confronto com a polícia militar? Não, não, não. Graças a Deus, como a gente estava dentro do Senado, eu estava dentro do Senado, quando a Uhum. polícia chegou, a gente ficou, foi agradecido, né? Porque devido lá fora, tava muitas bombas, muito barulho, e eu, devido ao meu problema, a gente continuou orando e, de preferência, eu agachado, né? Porque os gases já estavam entrando dentro da sala. Pelo contrário, tranquilo. Entendi. Então você teve algum com a polícia militar, eu me referia, com a polícia legislativa, a polícia interna, você teve algum confronto com algum deles? De maneira alguma, pelo contrário, eles foram muito corteses com a gente, né? Não teve agressão nenhuma. Na verdade, no local onde eu estava era pacífico, era tranquilo, só tinha pessoas orando, nada. A única coisa só tinha palavras de oração, pedindo misericórdia de Deus para abençoar a nossa nação, abençoar o nosso país. Só era esse tipo Perfeito, de coisa, nada de a mais. perfeito. Assim, você acabou até me respondendo aqui, né? Uma dúvida. Mas, Clériston, quando você adentrou o prédio, então você presenciou pessoas orando? Sim, inclusive eu me juntei a eles. Eu estava lá, muitas pessoas orando, e eu peguei e fui orar também. Aproveitando o ensejo, fui orar e clamar pelo país, não era só uma pessoa, várias pessoas orando. Durante assim, todo o acontecimento interno, então você permaneceu orando? Só orando, estava Entendi. só orando. Caminhava orando até que você se recolheu e permaneceu orando agachado, você falou agora? Agachado devido às bombas de gás, né? E devido ao meu problema de saúde que estava lá, eu preferia ficar orando. Eu preferia ficar orando agachado ainda. Entendi. Clériston, lá dentro, você depredou algum patrimônio? Você quebrou alguma coisa lá dentro? De maneira alguma, nada. É, a gente já está finalizando aqui. Durante todo o ocorrido interno, já após lá dentro, você chegou a proferir, ou até mesmo lá fora mesmo, você chegou a proferir alguma palavra de ordem ou de comando? De maneira alguma, a única coisa que a gente preferia lá era clamando ao Senhor. Misericórdia, era orando pela nossa nação, como eu falei antes, a mesma coisa. Nada não tinha palavra nenhuma diferente disso. Entendi. Clériston, quando você foi abordado pela Polícia Legislativa, né? Que eles chegou a ter voz de prisão, qual foi seu comportamento? O que você fez nesse momento? Você chegou a entregar alguma coisa para os policiais? O que aconteceu nesse momento? Na verdade, não teve voz de prisão. Na verdade, eles chegaram tranquilo, né? Falaram assim: ó, vamos sair daqui, vocês vão sair para um local seguro, né? Local seguro. Mas, na verdade, quando chegou embaixo, onde fica tipo a garagem, lá, aí Uhum. eles pediram o celular. Eu falei: tá aqui meu celular. Inclusive, eu entreguei meu celular e passei a senha do meu celular também, né? E só foi isso. Aí logo em seguida, que eu fiquei sabendo que eu estava preso. Eu falei: mas o senhor, então eu falei para o policial: o senhor falou que ia nos conduzir.
para um local em segurança, mas nós estamos presos. Agora você não pode sair daqui mais. Aí, inclusive, nós estamos aqui até agora. Você informou também que entregou seu celular de prontidão e forneceu a senha? Sim, senhor. Entreguei lá meu celular, ainda passei a senha. Para eles anotei. Falei, o senhor pode anotar. Não tem nada de esconder, né? Perfeito. Clériston, para a gente finalizar, eu vi que no decorrer você falou que não levou remédios e tudo. Você possui algum problema de saúde? Doutor, eu fiquei internado há muito tempo atrás, né? Inclusive, no dia eu não estava, até hoje ainda tomo remédio, estava muito doente, assim. Aí, devido aos gases, essas coisas assim, eu comecei a passar mal. Realmente, eu tenho uma vasculite, né, que consta em laudo. Já fiquei internado no Hospital de Taguatinga durante 33 dias. E nesse dia eu passei muito mal, sem alimentação, nós não tivemos alimentação. Só aí por volta, acho que de madrugada, não lembro mais ou menos, eu comecei a passar mal, eu sei que eu desmaiei. Inclusive fiz xixi até na roupa, sem ver, né? Quando você desmaia. Me levaram para uma UPA, né? Aí me trouxeram novamente. Aí que a minha esposa chegou com os remédios lá por volta de umas 7 horas da manhã, 6 horas, não lembro exato a hora exata, né? E realmente eu tenho uma vasculite e estou aqui até agora. Passei muito mal, 17 dias sem poder comer, aqui preso aqui no hospital, aqui no presídio, né? Eu tenho essa vasculite aqui de desmaiar, falta de ar, essas coisas, mas Deus tem cuidado da gente aqui, tá? Nós vamos vencer. Entendi. Clériston, e então, assim, considerando essa questão, você afirmou para mim é um problema cardiorrespiratório, né? No dia da manifestação, você chegou a levar algum remédio, algo que um remédio assim que você toma que possibilitasse você permanecer no local por longo tempo? Não levei remédio algum. Não levei remédio, né? Eu acredito que foi por isso que eu passei mal, né? Que eu não tenho os remédios, eu não tenho remédio à noite, né? Porque minha esposa que levou no outro dia que o policial lá do Senado ligou para ela e pediu para ela levar os remédios para mim. Logo Perfeito, após, depois que eu fui na UPA atendido. perfeito, perfeito. Excelência, sem mais perguntas, Não, pois não, doutor Bruno. Então, vamos à leitura do termo de audiência. perfeito. Audiência realizada em 31 de julho, às 9 horas da manhã, sala de audiência virtual da plataforma Zoom. Audiência referente à ação penal 1055. Estiveram presentes a juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, representantes da PGR, doutor Luiz Fernando Guimarães, o denunciado Clériston Pereira da Cunha, representado pelo seu advogado, doutor Bruno Azevedo de Souza. Houve, quando da abertura do ato, indagação ao acusado se houve oportunidade de entrevista de forma pessoal e reservada. A resposta foi positiva. Constatou-se que as testemunhas arroladas pela defesa se qualificam como abonatórias, em vista do que seus depoimentos não foram colhidos nesse auto, incumbindo a defesa a realizar a juntada de declaração, como já determinado anteriormente pela relatoria da ação penal. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Realizou-se o registro de ato mediante sistema de gravação digital audiovisual. Eu peço especial atenção em relação a duas previsões, dois registros aqui lançados no termo, que é a ciência das partes quanto à juntada aos autos de relatório elaborado pela Polícia Federal e que está colacionado sob D 88, e ainda a intimação das partes neste ato, para que no prazo comum de 5 dias apresentem eventuais requerimentos de diligência cuja necessidade tenha se originado de circunstância ou fato apurado na instrução. Então, essas duas previsões eu peço especial atenção, ciência às partes de juntada de relatório elaborado pela PF, colacionado sob D 88, e intimação neste ato do prazo comum de 5 dias para apresentação de eventuais requerimentos de diligência, certo? E, doutor, eu peço também que o senhor providencie a juntada aos autos das declarações das testemunhas, tá certo? Se possível, até nesse mesmo prazo de 5 dias, que aí fica tudo já amarrado no prazo só, tá bom? Então é isso, podemos finalizar? Perfeito, por mim tranquilo. Perfeitamente. Obrigada, até logo, bom dia, até uma próxima. Muito obrigado a todos, bom dia à senhora e ao doutor Luiz Até Fernando. logo.
Até Paulo logo, Telo. doutor. Obrigada. CIR 4, vocês poderiam colocar